anteriormente eu tinha pensado, né, que a gente ia ter o currículo lido, então eu não tinha me apresentado no slide, então eu falo um pouquinho agora, né? Meu nome é Andreoli Costa, eu sou jornalista, pesquisador, atualmente professor da Universidade... Opa, o que aconteceu aqui? Minha câmera apagou, né? Pronto. Atualmente professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e falo aqui em nome da Rede Folccom, a rede de estudos e pesquisa em folk comunicação, do qual eu sou presidente desde setembro de 2024. O tema que eu trago aqui para vocês hoje, que é conceito, problemas e objetos na última década, apontamentos iniciais da pesquisa coletiva de 2013 a 2023, é o resultado, né, o grande esforço que a nossa rede de pesquisa vem empreendendo desde o ano passado. E hoje eu trago para vocês aqui os apontamentos iniciais desse grande trabalho, que é dividido em 3 etapas, e a primeira etapa nós concluímos há pouco, né? E a escolha de trazer justamente esse tema para essa mesa, né, que vai falar sobre a comunicação regional, não poderia ser outra senão a nossa própria teoria da comunicação, que é a primeira, né, tida como a primeira teoria da comunicação legitimamente brasileira, que a gente vai entender um pouquinho primeiro da rede, da folk, e chegamos, enfim, na pesquisa, né, que vai ser o cerne dessa nossa apresentação de hoje. Então, vejo ali a Rede Folccom, essa foto, né, da eleição da nossa primeira diretoria, né, que é um trabalho agora que a nossa gestão está tentando fazer de resgate de memória, né? Então, estou trazendo muito dessas imagens que eu fui recolhendo ao longo dos meses aqui para vocês. Mas, então, a Rede Folccom, ela surge a partir da primeira Conferência Brasileira de Folcomunicação em 1998, sob os auspícios do professor José Marques de Mello. Marques de Mello, que foi aluno de Luiz Beltrão, o fundador da teoria da folcomunicação, e ele agiu, né, proativamente para a consolidação dessa rede, que ele não queria que fosse, assim, inclusive nas suas aspas, nas suas palavras, ele não queria que fosse mais um penduricalho assim, institucional, ele queria que fosse uma rede de pesquisadores que se articulassem a partir das suas próprias áreas de trabalho. Então, a folcomunicação surge, a rede Folccom, na verdade, né, surge intrinsecamente transdisciplinar, né, pensando comunicação, ciências da religião, antropologia, enfim, vários campos que estavam tentando pensar essa grande heurística das culturas populares, das estratégias comunicacionais das culturas populares, que a gente vai entender em breve. Em 98, na nossa primeira conferência, a rede é aventada, e ela é formalizada oficialmente, né, com a criação do CNPJ em 2004. Mas a gente conta, né, já desde 98, essa nossa primeira atividade. Hoje nós trabalhamos pela nova refundação da rede, né, para renovar o seu CNPJ, voltar a participar da Socicom nessa outra categoria de trabalho, mas já ficamos muito felizes de estar aqui presentes, né, participando desse trabalho junto com vocês. Outra data para a gente muito importante da rede Folccom é o lançamento do livro da Metamorfose da Folcomunicação, que é a grande bíblia, né, dos nossos trabalhos, uma obra com mais de 1000 páginas que vai resgatar e comentar trabalho-chave para a teoria da folcomunicação dos anos 60 até o seu lançamento. E é justamente esse o marco para a gente trabalhar a partir de então, né? Por isso que a nossa pesquisa será 2013-2023. Vamos olhar aqui embaixo, né, no nosso canto inferior esquerdo, essa imagem, vou até voltar aqui para vocês verem essa movimentaçãozinha de IA que eu botei para ele fazer, que é o próprio Luiz Beltrão. Beltrão, jornalista, pesquisador, né, professor de jornalismo, foi professor de Marques de Mello, e que ele é peculiar, né, no nosso campo da comunicação, porque nós temos aqui um fenômeno que é muito interessante. Ao mesmo tempo em que ele é homenageado enquanto o prêmio Luiz Beltrão, da Intercom, todo mundo o reconhece, né? A sua obra mesmo, em especial, o motivo pelo qual ele está lá sendo celebrado, né? A melhor tese é a tese do prêmio Luiz Beltrão, justamente porque Beltrão é reconhecido como aquele que
primeiro defendeu seu doutorado em comunicação no Brasil. E essa defesa sofreu uma série de problemas, né, uma série de dificuldades, justamente por uma perseguição interna da instituição, mas também uma perseguição da sua bibliografia, que era justamente no momento em que ele defendia sua tese sobre a teoria da comunicação. Vamos entender um pouquinho mais da teoria para a gente chegar lá. Desde o começo dos anos 60, Beltrão ele já tinha um trabalho muito interessante no seu livro Iniciação à Filosofia do Jornalismo. Nesse livro, ele já começa a trazer essa reflexão de que o que hoje a gente vai entender como sendo uma decolonização de formatos, né? Então, você tem formatos tradicionais, consolidados, de o que é mídia, de o que é jornalismo, de o que é jornalista. Ele vai pensar, não, é possível pensar o jornal para além do objeto jornal, jornalismo para além da empresa jornalística. Então, ele vai pensar os agentes populares como sendo capazes, os jornalistas do seu tempo ou jornalistas dos seus lugares. Isso se consolida naquilo que a gente vai entender como sendo o artigo seminal da teoria da comunicação, que é chamado de o ex-voto como veículo jornalístico. Vejam na imagem, né, o que é um ex-voto. Ex-votos são estes objetos que nós entregamos em graças, em agradecimento à igreja por um milagre ocorrido. E quando Beltrão olha para esse objeto, ele pensa, então, ele desloca, né, essa ideia e fala assim, eu não preciso fazer jornalismo nessa mídia impressa, eu não posso mais pensar em papel, em rádio, em TV, eu posso pensar em cultura. Né? Então vejam que ele está pensando isso nos anos 60, né, antecedendo e muito essa virada epistemológica que hoje a gente tanto valoriza. Beltrão estava lá colocando os olhos sobre esses objetos que o campo negligencia por anos. Né? Então, olha que conclusão valiosa que ele observa. Quando ele vê esses objetos, ele vai pensar, isto aqui comunica sobre o tempo presente, comunica sobre esta comunidade. O que vai comunicar? Imagine, por exemplo, que você vê numa igreja, né, um conjunto de ex-votos de diplomas de ensino médio. Eu consigo, olhando para isso, entender o quê? Que para aquela comunidade, o acesso à educação básica é tão rara, tão dificultosa, que é quase um milagre. Isso, o objeto já comunica para a gente. Isso já é uma mídia. Né? Outro elemento valioso para o entendimento do trabalho de Beltrão é a ideia do líder de opinião, que depois o professor Oswaldo Trigueiro atualiza para pensar a ideia de um ativista folk midiático. Quem que é esse na imagem que eu trouxe para vocês? Essa imagem é do musical do Torto Arado, porque quando eu li Torto Arado, eu encontrei ali um personagem perfeito para a gente pensar o que é o líder de opinião. Lembram do Torto Arado? Que você tem o Zeca Chapéu Grande, que é o benzedor, que é o pai das gêmeas, né? E você tem o marido da Belonísia, que ele vai ser o Severo. E o Severo, ele é um peão, mas que, com o contato com movimentos populares, ele vai passar a fazer essa relação de trânsito. Né? Ele vai levar para a comunidade transformação social e vai carregar junto consigo outros valores que ele leva para onde ele vai. Então vejam essa figura híbrida, né, que está fazendo a mediação entre a comunidade popular, a cultura popular e os meios massivos, ou para além dos meios massivos, e a instituição, né? Os meios hegemônicos, né? A própria hegemonia societal. Então, o líder de opinião para Beltrão vai ser aquele que vai fazer a mediação da relação da comunidade com as mídias de massa, muitas vezes porque ele que domina a leitura, ele que tem acesso a isso, aquilo. O Oswaldo Trigueiro vai pensar assim, hoje em dia, a gente não tem mais essa pessoa que tem um problema de alfabetização, por exemplo. Né? Isso, claro, ainda existem analfabetos, mas não da mesma maneira como Beltrão pensava. Mas hoje nós temos um outro tipo de alfabetização necessária, que é a alfabetização midiática. Né? Então, pensem o que é esta pessoa que integrante de um grupo contra-hegemônico, passa a dominar também o acesso midiático. Então, ele passa a se comunicar pelo Instagram, ele passa a ser um influenciador de TikTok, ele ganha influência, ele passa a
transitar e agir pela sua comunidade a partir do seu domínio midiático. Então, esse será a atualização que Trigueiro vai fazer para essa lógica de Beltrão. E o próprio José Marques de Mello, quando analisava esse fenômeno, ele já dizia: Beltrão antecipa, de certa maneira, o próprio Jesus Martim Barbeiro. Tanto é que o professor Trigueiro tem dificuldades quando vai apresentar o seu trabalho na pós-graduação, porque as pessoas não queriam entender que aquilo que ele estava apresentando era válido. Né? Por que não? Porque não tinha Barbeiro ali para dar o suporte, né? Ele que estava pensando em mediação a partir de Beltrão. E aí, isso era questionável. Agora, quando um autor de outro lugar vem e fala, a gente acha lindo, né? Maravilhoso, e adere sem questionamentos. Vamos pensar por que também que a gente teve essas grandes questões desde a fundação da FOC Comunicação. Né? Aqui, o que nós temos? Nós temos dossiês do SNI, do Serviço Nacional de Informações. Do lado esquerdo é o próprio dossiê sobre Luiz Beltrão, que está dizendo ali sobre a sua pretensão de defender um doutorado usando autores comunistas, que ele fazia o jogo dos comunistas, que ele é ligado a partidos a jornais e veículos de esquerda, sendo que Beltrão sempre se apresentou como sendo de centro, né? Mas como ele trabalhava com autores ligados a uma folclorística dialética, inspirados em Antônio Gramsci, comunista. Então, esse cara não pode defender. Esse cara não pode ter título de doutor. Esse cara não pode publicar, tanto que a sua tese, na íntegra, só será publicada em 2001. Né? Vejam só, ele teve que picotar na sua tese, né, para que ela conseguisse chegar no mercado editorial. Vamos olhar para o lado direito agora, o que nós temos? Também do SNI, Intercom 9, Intercom de 1980, onde você tem a mesa da FOC Comunicação. No Intercom 9, nós temos o tema Comunicação e Educação Popular, que também caiu no radar da ditadura, porque não é interessante para a instituição, para o Estado, qualquer tipo de iniciativa que vê potência na transformação popular. E isso a FOC Comunicação já via nos anos 60. Isso a FOC Comunicação já apontava em 65, quando é proposta, em 67, quando é defendida na sua tese. Então, normalmente, a gente, quando vai falar de FOC, a gente cita o próprio livro, mas dessa vez eu quis fazer diferente e citar da ementa, né, da mesa de FOC Comunicação no Intercom de 1980, que está lá no Arquivo Nacional, que é esse trecho final aqui, ó. FOC Comunicação, conjunto de formas de expressão estética e manifestações de ideias que traduz os modos de pensar, sentir e agir das classes subalternas, ao mesmo tempo que representa uma expressão lúdica das classes populares. A FOC Comunicação simboliza uma resistência, ora explícita, ora dissimulada, à cultura dominante e à marginalização social e econômica que tem sido condenado o povo em nossa sociedade. Vejam que potência dessa fala, que é o entendimento da cultura popular como não só um ato comunicativo, mas como um ato comunicativo que estabelece comentário, tribuna do povo, resistência e transformação, carrega consigo o germe da mudança social. Isso era o que a FOC Comunicação nos oferecia. Isso é o que a FOC Comunicação sempre nos ofereceu. E aí, para a gente entender o status científico da FOC Comunicação nos dias de hoje, né, e tentar fazer também um trabalho de alinhamento, de alinhavar a própria teoria junto aos seus partidários, né, por assim dizer, nós pensamos na realização dessa pesquisa coletiva, que é coordenada pelo professor Guilherme Fernandes, que foi quem propôs o projeto, e por mim, a quem ele convidou, e que envolve mais de 40 pesquisadores, entre doutores, mestres e, claro, os graduados, né, que fazem parte ali também da nossa rede. Nessa pesquisa coletiva, nós fomos analisar o quê? Todos os artigos publicados nos nossos GTs, na FOCCOM, que é a nossa Conferência Brasileira de FOC Comunicação, no Intercom, que a gente tem um GT de FOC lá, sempre consolidado, no Ibercom, onde nós apresentamos os encontros internacionais de FOC Comunicação, e na LAIC.
também 26 edições da Revista Internacional de Comunicação e 41 dissertações e 10 teses que foram recuperadas, né, e compiladas a partir do sistema da CAPES. Então, vejam a magnanimidade dos dados que a gente estava trabalhando, né? Só nesse levantamento foram mais de 1.100 textos compilados pelos grupos de trabalho, que depois fomos fazendo uma análise, né, desse material para ver o que ficava e o que não ficava na nossa leitura, que eu vou explicar no próximo slide. Mas, só para vocês entenderem a nossa metodologia, primeira fase, levantamento quantitativo, que é isso que a gente fez agora, que é o que eu vou mostrar para vocês. Segunda fase, que inicia agora no próximo semestre, análise qualitativa. Os grupos de trabalho vão olhar cada um a partir do seu próprio ponto de mirada, né, estabelecido pelo edital de lançamento da pesquisa, e vão produzir a partir daí relatórios. Esses relatórios vão ser apresentados na nossa FolkCon, que vai ser agora em outubro no Rio de Janeiro, e em outros eventos, né, inclusive o próximo Encontro Internacional de Comunicação, que vai ser Santiago da Compostela em março do ano que vem, para que a gente consiga pensar os temas da comunicação no contemporâneo. O que a gente está pensando sobre essas temáticas hoje? E será, e aí que é a terceira parte, né, que é a parte propositiva da teoria, será que é esse o caminho que a gente quer seguir? Será que é isso que a gente quer continuar a pensar? Essa é a vantagem, né, e a potência da gente ter uma teoria que é brasileira, porque ela também se permite a renovação. José Marcos de Mello o tempo inteiro estava tentando encontrar caminhos metodológicos para trabalhar comunicação. E ele convidava isso, repense, não leva isso a ferro e fogo. Né? E é isso que a gente vai tentar fazer também. Então, ao lançar os olhos sobre isso, na nossa análise qualitativa, nós vamos fazer uma terceira etapa, que é uma etapa de relatoria e de proposição. A rede FolkCon entende folclore, por exemplo, assim. Não é desse outro jeito que estão falando que a gente entende. Não é isso. A gente entende assim. Né? E com isso, nós conseguimos fortalecer institucionalmente a lógica dessa pesquisa. Também vai ser na terceira etapa que a gente vai fazer a divulgação desse material, publicação de livros em mais de um idioma, divulgação em podcast e documentário, assim por diante. Vamos ver os critérios desse nosso trabalho. Primeiro, né, vou falar aqui do que a gente excluiu. Por que a gente começa com 1.100 e depois vai analisar quase 800, um pouquinho menos de 800? Porque a gente tem dois critérios. O primeiro é textos que não faziam menção à comunicação. Por que eles estão lá? Porque a FOC, como eu falei para vocês, ela é aberta, né? Então, assim, quem partilha da nossa heurística, a gente aceita no GT. Agora, para pesquisa, eles não estão pensando em comunicação. Então, não é interessante neste momento. Para participação, pode vir quem quiser, né? Se partilhar desse nosso forma de observar o objeto, entra em diálogo conosco. Agora, para essa análise, não. Outra coisa é, às vezes nós sabemos, né, que tem pessoas que vão colocar ali comunicação, por exemplo, no resumo, porque assim garante uma participação no GT, ou garante uma publicação, ou acha que com isso vai garantir. Só que não vai mobilizar a teoria, não vai usar a comunicação em nenhum outro momento do texto, só vai falar assim que esse fenômeno é comunicacional. E aí ele acha que com isso ele está aderindo a gente. E não é por isso que ele está presente no GT, mas é apesar disso. Né? Mas para essa nossa pesquisa, não interessa. Com isso, nós vemos que 30%, mais de 30%, né, desse material não utiliza comunicação. E aí, ao mesmo tempo em que a gente sabe que é importante, né, a gente trazer pessoas de outros lugares para dialogar conosco, como é que é esse diálogo? Isso é algo que no estudo de jornalismo a gente vive também, que o tempo inteiro a gente fica dialogando com os outros, né, usando a teoria dos outros, mas e a nossa? Né? Por que as outras áreas não usam a nossa teoria? Então, a mesma coisa agora. Né? Então, nós usamos dialogamos com várias teorias. Que outra teoria que dialoga conosco? São poucas. Então, se são poucas, a gente precisa fazer um trabalho para que isso mude. Né? Vamos olhar para cima ali na questão dos grupos de trabalho. 5 grupos de trabalho, onde esses 40 pesquisadores se dividiram. O primeiro é para analisar apenas aqueles artigos que a gente identifica como sendo fundamentalmente teórico-epistemológicos. Então, eles vão tentar pensar como a comunicação é vista em seus conceitos, abrangências e abordagens.
O meu GT, que eu coordeno com o professor Oswaldo Trigueiro, é Cultura Popular e Folclore. Como a Folcomunicação encara esses termos, né? Que são, inclusive, a palavra folclore, né? A palavra maldita no contemporâneo. Será que as pessoas estão usando efetivamente da maneira como a gente usa, né? A partir de Gramsci, a partir de Edson Carneiro? Não estão. Spoiler. Folk Media, né, que é o terceiro GT, que é para pensar o quê? A forma, tanto como os grupos populares dialogam e se apropriam da cultura de massas para gerar outros discursos, e o processo inverso, em que a cultura de massas, ela se apropria, né, dos elementos da cultura popular, justamente para a comunicação dos afetos e para, assim, ela criar discursos que vão ser mais engajantes. Então, esse é o fenômeno analisado pelo grupo pelo GT3. E esses dois GTs, eles vão trabalhar com artigos, apenas os artigos, tanto da revista quanto dos congressos. Já os outros dois grupos vão trabalhar apenas com teses e dissertações, com aqueles 50 materiais, né? Que são para pensar os objetos da folcomunicação e os problemas da folcomunicação. Então, com isso, a gente vai poder ter uma grande entrada, né, nesse material para, inclusive, centralizar para os recém-chegados, para os neófitos, seus processos iniciáticos. Como é que eu entendo folcomunicação? Entenda a partir daqui. Aqui para vocês visualizarem como está organizada a nossa tabela, né? Ali embaixo, no canto inferior esquerdo, eu digo para vocês quais são as categorias. Nós temos o título, autor, gênero do autor, né? Então, é claro que isso é totalmente problemático, a gente sabe, né, no sentido de se temos um autor trans, não temos como identificar aquilo ali, porém, nós achamos que é valioso, por exemplo, a gente perceber quantas mulheres participam da pesquisa em folcomunicação, quantos homens participam, né? Como é que essa questão se dá? Da mesma maneira, também é interessante para a gente pensar a região dessas pesquisas, por isso que a gente setoriza também as universidades. E de onde são essas universidades? São do Sudeste, são do Nordeste, são do Sul, são de outros países, porque a folcomunicação também chega em outros países. Depois disso, referências, teorias, referências quem são, né? São os principais autores utilizados, né? Então, para a gente entender também quem a gente está citando. Principais teorias mobilizadas, principais metodologias mobilizadas também, para a gente entender como que isso é feito. O ano da pesquisa, suas palavras-chave e taxonomia da folcomunicação, que é a proposta do professor José Marques de Mello de tentar entender como se enquadram os fenômenos dentro da folcomunicação. E ele vai pensar que tem a folcomunicação oral, folcomunicação cinética, que é ligada ao movimento, folcomunicação visual e folcomunicação... esqueci qual que é a quarta. Oral, cinética, visual e, enfim, tem mais uma lá que também é igualmente, talvez dramática, acho que é isso, mas que é igualmente potente, né? Então, nós estamos catalogando tudo a partir desses elementos. Vejam que, qual que é o nosso objetivo de montar essa tabela, e uma tabela que ela foi super complexa de ser realizada, né? Essa tabela, ela tem como propósito estar disponível online, junto com todos os materiais em PDF, para que assim outras pessoas, outros grupos também, por exemplo, possam se inspirar e repetir, ou possam verificar e ver como que a gente fez isso, e a potência e o valor científico desse levantamento. Nós escrevemos, inclusive, essa proposta no edital universal do CNPq, o resultado sai em breve, né? Estamos todos com os dedos cruzados. Nós temos também uma lógica de validação dos dados dessa tabela. Então, primeiro ela foi reunida pelos membros dos grupos de pesquisa, dos grupos de trabalho, e depois foi validada individualmente, né? Cada um desses artigos, a forma como eles foram preenchidos, foram validados pelos nossos pesquisadores a partir de um formulário do Google Forms, né? Então, você tinha que ir lá verificando se estava tudo preenchido conforme, e se não estivesse, corrigisse. Então, foi muito importante. E algo também igualmente importante foi que a gente não deveria fazer inferência sobre o trabalho do outro. Sabe quando você vai analisar uma pesquisa e vai falar assim, não, isso aqui obviamente é uma observação participante. Mas a pessoa não usou a palavra observação participante. Então, isso é uma inferência, isso eu não consigo tabelar isso. Então, se eu depender de 40 pesquisadores tentando adivinhar o que o outro fez,
a minha pesquisa vai ficar bagunçada. Então, a obrigatoriedade era só mencione o que o autor escreveu. Desafios. Temos vários, mas eu separei um aqui para falar para vocês. A memória da pesquisa em comunicação no Brasil está se apagando quando os nossos programas de pós-graduação se encerram. A Metodista, que era a casa da FOL Comunicação, onde o professor Marcos de Mello tinha sua cátedra da Unesco, quando o programa de pós-graduação de comunicação acaba, as dissertações não estão mais acessíveis. Elas desapareceram. Né? Então, a gente teve que ir atrás individualmente, mandar mensagem, né? Às vezes procurar pessoas que nem usam mais aquele nome para encontrar o PDF da sua tese para a gente poder analisar. E isso é mais um lembrete, né, que a gente não pode depender da instituição para segurar a memória da nossa pesquisa. Por isso que nós vamos centralizar tudo no nosso site, porque assim, se o site acabar, que a rede acabou. Agora, o PPG, ninguém... O que vai acontecer com o PPG da Unicinos, com as teses e dissertações da Unicinos? Né? Tuiuti, agora, daqui a pouco. Enfim. Outra coisa que um desafio é uma necessidade evidente de autocrítica. Né? Nós notamos que muitas vezes não mencionamos metodologia de pesquisa nos artigos, né? Então, as pessoas que vão trabalhar com comunicação, muitas vezes não mencionam que metodologia estão utilizando. Por quê? Nós podemos fazer agora uma inferência, sim. Eu entendo que muitas vezes nós estamos tão afetados pelo objeto que queremos lá começar a descrever esse objeto. Mas isso não é um problema só da FOL Comunicação, acho que todos aqui vão concordar que é um problema da comunicação em si, né? Porque nos nossos programas de graduação e pós-graduação, eu vejo isso em todos os alunos. Né? A gente está tão empolgado para falar do objeto que não se preocupa, né, em dizer o que eu vou fazer com esse objeto, como eu vou mobilizar esse objeto. Então, claro, nós temos isso, nós temos também interpretações difusas que essa pesquisa está tentando mitigar. Mas o que os dados não mostram? Justamente pelo esse silêncio, né, dos dados, que a gente percebeu que era muito importante trazer isso e documentar isso. A nossa metodologia de seleção, ela precisou de uma intervenção manual, porque a gente só colocou ali tese e dissertações, por exemplo, que tinham FOL Comunicação ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave. Mas nós temos membros da rede cujos trabalhos são de FOL Comunicação e eles não puderam colocar a palavra, nem no título, resumo ou palavra-chave, sob o risco de não conseguir defender. Né? Então, se ou nem vai para a banca, porque o orientador não permite, ou quando vai para a banca, só é aprovado se alterar. Então, com isso, vendo também que isso era uma questão recorrente, que os integrantes da rede sempre partilhavam a boca miúda, né, nos encontros presenciais, então isso é uma crítica constante. Se essa crítica não está publicada, não está divulgada, ela não existe. Né? Então, eu fiz questão de colocar tanto no nosso resumo para o livro da SBPC, quanto trago aqui, né, essa questão. No momento desses encontros, os integrantes vão falar por que as pessoas não querem que se use folk. Muitas vezes vão utilizar a ideia de que é uma teoria tupiniquim, sim, tupiniquim, né, usando essa lógica de que se Tupiniquim é ruim ou se o Brasil é ruim, prosaica, ultrapassada, né, revelando, além de um desconhecimento, um nítido preconceito. Não é à toa que o professor José Marcos de Mello, na fundação da rede, em 98, ele vai falar que era um esforço dele mostrar que a FOLC era uma teoria brasileira e não um, isso é aspas, hein, gente? Gueto nordestino, como queriam alguns, porque uma vez que Luiz Beltrão era olindense, achavam, né, que essa teoria só serve para lá. É isso mesmo? Isso é sequer, né, passa sequer a qualquer crivo metodológico teórico? Não passa. Né? Então, por muito tempo, uma estratégia de resistência quase que metalinguística dos pesquisadores de FOL Comunicação era falar da teoria beltraniana sem usar Beltrão, ou sem usar FOL Comunicação. E isso era elogiado, né? Conseguimos. Mas isso, por isso que eu trago o ratos e urubus, né, da Beija-Flor aqui na imagem. Isso é uma estratégia que o povo usa, né? É a ginga, é o caminho de enfrentamento contra o hegemônico. Não mais, não mais. A gente
existe, a gente pesquisa, a gente insiste. Então, não queremos mais que isso seja um problema. Se isso é um problema, e é um problema teórico-metodológico, que ele se resolva de maneira teórica e metodológica. Por isso, para mim, é tão importante a gente fazer esse trabalho de recuperação científica da nossa memória de pesquisa. Porque, por exemplo, companheiro Yuri Parente Aragão, hoje não está em uma universidade, ele é concursado de outro serviço público, mas ele não trabalha na academia. Com isso, eu não posso deixar que o trabalho dele seja esquecido, porque essa tese que ele lança agora em e-book, já que a metodista apagou, né, sumiu com esse arquivo, que é Elos Teóricos Metodológicos da FOL Comunicação, é fundamental para a gente desnaturalizar algumas certezas. Por exemplo, que Luiz Beltrão era um funcionalista. Né? Ele tem um capítulo inteiro para pensar o que é ser funcionalista. Né? É a partir dessas críticas que o próprio campo da comunicação faz a Beltrão, e ele vai dizer, não tem nada na obra de Luiz Beltrão que seja funcionalista, além do uso de dois autores que são funcionalistas. Mas isso é insuficiente para a gente fazer uma inferência de que a forma, que a heurística da própria comunicação é funcionalista. E ainda que fosse, muito da crítica que se faz ao funcionalismo, e é aqui que eu destaco nesse primeiro print, né, tem mais a ver com questões políticas do que teorias teóricas metodológicas. O Yuri vai levantar como muitas vezes as pessoas vão pensar no funcionalismo como sendo aquilo diretamente ligado, por exemplo, a interesses imperialistas, né? Interesses estadunidenses de manutenção de uma ordem social. Vejam o que eu falei até agora de estratégia de resistência das classes populares, veja de perseguição contra-hegemônica. Não tem nada do que eu falei de Beltrão agora que se vincule a isso. Então, se muitas vezes nos exigem um rigor teórico-metodológico para a gente conseguir aprovar os nossos artigos, participar dos editais, né? Mas esse mesmo rigor não é aplicado no caminho oposto. E é isso que a gente exige hoje. Né? Por fim, eu gostaria de encerrar com uma reflexão, até esqueci de botar esse print, né? Quando o Luiz Beltrão publica o seu artigo inicial dos ex-votos como veículo jornalístico, ele recebe uma carta de Luiz da Câmara Cascudo, né? E na carta, Cascudo diz, não espere o reconhecimento dos outros, né? Seja teimoso, né? Pense o que os outros não pensaram. Isso evocou, pense no momento, né, que ele escreve isso, né, em 65, isso evoca para mim diretamente mais de 67, né, quando eu, que trabalhei no Instituto Humanitas Unicinos durante muito tempo, nós carregávamos o mote de uma das frases que estavam no muro, né, que tanto foi divulgado, que arrisca teus passos por caminhos que ninguém caminhou, arrisca teus pensamentos pensando que ninguém pensou. Então, arrisca, pensa, seja teimoso. Você que é pesquisador de comunicação, ou você que tem interesse de estar conosco nisso, teime, estude, trabalhe. A gente está aqui para te apoiar e te esperamos na FOCCON 2025 no Rio de Janeiro.